As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. No versículo 25 de Efésios 5, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Para algumas pessoas não é fácil ouvir isto. Ou melhor, não é fácil entender isso. Sobretudo para aquelas mulheres que já vêm bem imbuídas de uma mentalidade feminista. Ouvir dizer que precisam ser submissas ao esposo e que o esposo é o chefe da casa é um horror. Vamos nos revoltar contra esta opressão. Onde se viu em pleno século XXI se falar sobre submissão da mulher? Não! Vamos nos libertar disto. Em épocas de feminismo, inversão de papéis, se deixa de lado muita coisa. E a primeira delas são as características do homem e as características da mulher. Antes de tudo, essas características são naturais. E a diferença entre nós, que ela é real e óbvia, não significa que um seja melhor que o outro. Porque em nenhum momento aqui a palavra de Deus diz as mulheres sejam submissas a seus maridos porque ele é melhor do que as mulheres, porque vocês são inferiores, seres inferiores. Não diz isso. Isso foram palavras acrescentadas ao longo do tempo num texto que nunca existiu e que não existe. O que diz aqui é justamente de um papel que cabe a cada um e que não há inferioridade nenhuma em se viver cada um o seu papel. A começar pelo termo submissão. Quando a gente vê a origem do termo submissão, você vai ver que é um termo belíssimo. Ele está como que o apoio da missão, sub a missão. A mulher, ela está amparando, ela está fortalecendo e de certa forma guiando também a missão de alguém. Não só a do marido, como a dos filhos. A mulher tem isso dentro dela, na natureza dela, essa graça e esse dom de poder ser essa grande mestra, essa professora que ensina a missão, que dá apoio e que dá fortaleza para que a missão seja cumprida. Tudo isso está no termo submissão. À primeira vista, a gente pode criar uma rejeição a essa passagem e acaba desconsiderando a segunda parte, que se dirige aos maridos. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a ordem aqui é também para os maridos e ainda mais. O marido é chamado e convidado a morrer, a se entregar e entregar a vida por causa dela. Está no papel do homem, e não só de forma bíblica ou religiosa, até mesmo histórica. Quando a gente vê a história das guerras, quem são os primeiros a tomar frente à guerra, a proteger suas mulheres e suas crianças? Quando a gente olha Os para homens. o homem das cavernas, quem que saía para a caça? E se arriscava por isso, para dar alimento e proteção para a mulher e para as crianças. O homem, quem é que assume os serviços mais perigosos, Pesados. né? Mais pesados, né? Mais brutos, mais arriscados? São os homens. Os primeiros, quando acontecem as enchentes, os terremotos, os tsunamis, a enfrentar tudo isso, trabalhar nesses lugares perigosos para salvar as vidas destas mulheres e destas crianças. São os homens. E nós não podemos reclamar disso. Nós estamos vivendo, inclusive, um tempo de muita frescura. E eu faço essa análise, sabe? É uma frescuragem danada, uma melindração. Existe essa palavra? Melindragem? É uma melindragem, é um mimimi, dodói danado. Todo mundo não pode falar nada que, ferindo meus sentimentos, eu vou te processar. E a gente está vivendo tempos assim, de pessoas moles e homens cada vez mais afeminados, características da mulher. Não fica só aí, né? Mas tantos homens estão aprendendo a sensibilidade dessa forma, é a sensibilidade até demais, não é verdade? E acaba deixando a sociedade à deriva de proteção. Essa que é a verdade. Quando a gente fala dessa questão da submissão, é importante a gente perceber que a gente não está dizendo que a mulher tem que ficar em casa coitadinha, caladinha, sim senhor, não é isso, gente, né? Se a mulher precisa
sair para trabalhar, ajudar o esposo no sustento da casa, que assim o faça, mas que não fique aquela guerra, porque eu preciso mostrar que eu sou capaz. Não tem que mostrar que você é capaz de coisa nenhuma. Cada um tem um papel, e que é tão bonito, nosso papel de mulher, a nossa missão de mulher, de mãe, da chefa do lar, junto com o esposo, que é o chefe do lar. Aqui em casa a gente resolve as coisas juntos, mas eu tenho pra mim no meu coração, e com muita tranquilidade, o Tiba é o esposo, ele é a cabeça desta casa, e quando ele disser uma coisa, vai ser pra mim muito tranquilo, porque a mulher também precisa dessa voz de comando. Mas eu também sei que com o meu jeito feminino, né, com o meu jeito de ser mulher, esposa, eu sou esse pescoço da casa, que também ajudo a conduzir esta cabeça para onde eu quiser. É bonito que homem e mulher compreendam o seu papel, e a mulher entender que ela não é menos, não é menor, se ela está em casa vivendo a missão de ser esposa e de ser mãe. Hoje a gente sabe que a voz masculina para a mulher, desde o ventre materno, tem uma função muito específica e que acalma, inclusive os batimentos cardíacos, a movimentação da criança no ventre materno. Hoje nós temos estudos que chegaram a essa conclusão de que a menina, a mulher, ela necessita da voz do pai, com palavras de afirmação, dizendo que ela é importante, que ela é bonita, que ela é especial, que ela é inteligente. E isso é saúde emocional para ela. E foi-se constatado grandes prejuízos emocionais para a mulher que não tem essa voz ativa do pai. E essa mulher que não tem a voz do pai ao longo da sua vida, ela tende a procurar, mesmo depois de adulta, a voz de um pai para ela. Interessante, às vezes ela procura no homem alguém ativo com voz de direção para que ela se sinta segura. Por isso que às vezes o marido que é calado demais, isso causa uma insatisfação muito grande na mulher. Já viu aquele casal que a mulher fala porque o marido não fala nada, ele é omisso diante da casa? Por que a mulher faz isso? Porque inconscientemente ela tenta equilibrar as coisas. Ela fala no desespero porque ela encontra o silêncio do outro lado, que não fala nada, que é omisso nas questões relativas à casa, à família, à educação dos filhos. E isso mostra o papel do marido, o papel do pai, do esposo, do homem da casa, na saúde do lar, inclusive dos filhos. Porque o pai, o marido, não é aquele que manda, que é mais do que os outros. Não, ele é aquele que causa segurança para casa. De forma muito tranquila, a harmonia acontece, porque a mulher tem dons que o homem não tem. E são próprios nossos. Isso não nos faz melhores do que os homens, ou os dons deles não fazem deles melhores do que a gente. É isso que a gente precisa entender, que é uma complementaridade. E quando a gente entende e vive esta submissão, que é estar sob a missão, a casa se equilibra, o ambiente familiar se equilibra, os filhos crescem num ambiente equilibrado, sem competitividade. A gente não é, em casa a gente não é rivais, competidores, que eu tenho que ganhar mais e mostrar na minha folha de pagamento no fim do mês que eu sou melhor que você, ou que pelo menos eu sou capaz tanto quanto você. Mulher, nós somos capazes de dons especiais, de dons que cabem a nós. As mulheres são inteligentes, é claro que são. As mulheres são batalhadoras, são trabalhadoras, dão conta de carga horária fora de casa, trabalho em casa, cuidar dos filhos, fazer janta. A gente dá conta de um tanto de coisa porque Deus nos fez assim, e isso é maravilhoso. Mas Deus não nos fez assim para que a gente tenha que provar para o homem qualquer coisa. É para que a gente seja justamente suporte na vida do homem, e o homem seja este amparo, esse cuidado, este amor que dá vida pela sua esposa. Hoje o feminismo quer acabar com essa característica da mulher, que é a maternidade. Não se fala em mulher como mãe, como esposa. Em conferências da ONU sobre a mulher, só fala do empoderamento feminino. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Às vezes a gente acha que isso é fruto da evolução. E não é. Isso foi pensado, arquitetado para que você pense assim. Então às vezes a gente acha que está sendo original defendendo o empoderamento da mulher. Na verdade a gente está sendo capaz de gente que está pensando por nós. No fundo o que eles querem é a desconstrução da família e o controle populacional, mas isso é em outro momento, a gente fala mais sobre isso. E para ver até mesmo como a maternidade, ela não vem contra, por exemplo, o seu ser profissional. Um exemplo muito bonito é Santa Zélia, por exemplo, mãe de Santa Teresinha, 9 filhos,
ela era uma empresária. E o marido dava este apoio. O marido abandonou o serviço dele para se dedicar junto com a esposa na empresa que eles tinham e também ajudar ali a cuidar de todas as filhas. Para ver como a empresa dela estava dando mais lucro do que a dele. Então ele fechou a dele e foi trabalhar com ela. Olha que interessante. Isto é suporte de um para o outro. Isso é família. Isso é compreender que não somos... Você sabia que, inclusive, nos primórdios cabia à mulher o papel da economia? Da casa? A questão econômica, a questão administrativa era muito próprio da mulher. Interessante, porque nós temos esses dons também, né? De ficar mais atento aos detalhes, precisa disso, tá precisando daquilo. A gente tá ali conversando com o esposo na mesa, mas a gente tá pensando, não tem produto de limpeza, faltou papel higiênico, preciso comprar fruta, lanche das crianças, né? Tem problema também a mulher se identificar com aquilo que a maioria dos homens se identificam na questão profissional. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a história humana mostra a diferença que existe entre homem e mulher. Isso é bonito, é bacana, vai se complementando. Às vezes o marido pode até reclamar, mas a minha mulher não me dá espaço dentro de casa, ela quer ser o chefe da casa. Mas será que você a está amando como mulher, como Cristo amou a igreja? Você tem sido esse Cristo que se doa pela sua esposa também, para que ela seja aquilo que a igreja é para Cristo, submissa, cuidada por Cristo, amparada por Cristo? Mas vocês da igreja, aí vocês falam, mas vocês oprimem as mulheres, historicamente vocês oprimiram a mulher. Ao contrário, a história mostra que a igreja foi a instituição que mais protegeu as mulheres, inclusive dando autonomia para elas, deu às mulheres a capacidade de se autogovernarem através dos conventos. Foi a igreja que ensinou que adultério não é só da mulher contra o marido, mas também do marido contra a esposa. Você vai numa missa, 70% ali dentro é mulher, porque somos amparadas, somos amadas na nossa igreja. E é isso, gente. Deu, né, meu bem? Nossa senhora, esse vídeo já ficou comprido. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, compartilha aí, divulga pros seus amigos e a gente está sempre aqui no nosso canal. Valeu, gente. Tchau.